2 Coríntios 9, 6. De cabeça, não... dificuldade de grafar. O versículo até sei, mas o versículo... 1 Coríntios 9, 6, não é isso? Beleza. 9, 6. É isso mesmo? 1 Coríntios 9, 6? Tá diferente aqui, deixa eu ver. É a segunda, né? Ah, tá. Ah, sim. Tudo bem. Tá, Vamos lá. E isto afirmo, verso 6 do capítulo 9 de 2 Coríntios, tá? E isto afirmo que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E que o semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém? A gente sempre está lendo essa passagem e realmente é uma palavra que ela faz parte da nossa vida todos os dias, todos os cultos. A gente tem visto testemunhos aqui. Semana passada a nossa irmã Andréa trouxe testemunho dela sobre a oferta da águia, na qual, graças a Deus, estou podendo, pela graça de Deus, fazer parte desse grupo. E eu creio que em breve eu vou colher aquilo que eu tenho plantado. 7 vezes mais, sem pouco não. Então, a gente sabe que a gente for esperar para juntar, para poder dar, a gente não vai dar. É no pouco, né? Então, a gente tem que ter o coração disposto a cada momento, aberto mesmo no pouco. Ajudar o seu próximo, se precisar lá de 1 quilo de açúcar, você vai dar 1 quilo de açúcar para ele. Ah, vou te dar só quando eu tiver. Não. É na necessidade, no aperto, que a gente bota a mão no bolso e vai lá e coopera, né? Então, eu estou crendo, eu creio, nunca deixei de crer que o Senhor, Ele faz o sobrenatural através dos dízimos das ofertas, né? Eu sempre tenho isso como princípio e regra no meu coração, comprometimento com o reino, porque eu sei que nós precisamos manter a casa do Senhor através da energia elétrica, água, mantimentos, outras coisas mais. Então, que nós possamos ter um coração liberado em ofertar todos os dias, porque a gente dá com alegria, com disponibilidade, não com obrigação, como diz o escritor aqui. Então, que cada um contribua aquilo que está desejando no seu coração. Ontem, um pregador na igreja que eu estava lá na Assembleia de Deus, ele falou, a gente como cristão, também tem isso também como pensamento. A gente tem que sair de casa já separado da oferta. Chegar na igreja e vai ficar procurando, vai ficar escondendo aquela notinha mais ruinzinha para dar. Aliás, é algo que eu aprendi muito, inclusive, com o contador que eu trabalho. Hoje ele está afastado do evangelho, mas eu creio que ele vai voltar. Ele sempre me orientava assim, quando você estava uma vez no culto, ele falou assim, dá sua melhor nota. Você tem a nota de R$5, 2 de 5. Dá melhor que você tiver. Dá resto não. Aí a gente tinha falado, vou passar essa aqui logo, porque depois o tesoureiro vai lá, vai trocar, e vai passar, e eu quero ficar com a novinha. Dá boa, fica com a ruim aí. A gente quer tirar a ruim para dar. Não, dá o melhor, porque a gente pode lembrar o quê? Da oferta de Caim e Abel, né? Então, Caim deu a pior oferta. Olha a diferença de Abel, deu o melhor, né? E Caim deu o restante lá. E Deus, o que aconteceu? O que fez no final? Não se agradou da oferta de Caim. Então, que nós possamos estar com o nosso entendimento aberto para dar o nosso melhor. O nosso melhor não é somente o valor, mas dar a melhor nota, a melhor vontade de se entregar e trazer aqui na frente ou por Pix, não importa. O importante é você dar com satisfação, entregar. Porque o restante Deus vai fazer. É entregar e o Senhor faz. Amém? Então vamos levantar, ficar de pé. Você que tem sua oferta, se você não tiver também hoje, Deus vai prosperar na sua vida em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse momento, Deus, tão especial também, Deus, que é ofertar e dizimar no teu reino, Senhor Deus. Como sementes nós estamos, Deus, plantando, Deus, certo que colheremos, Deus, muito mais daquilo que o Senhor tem nos dado, Deus. Muito obrigado, Pai. Abençoa cada irmão como fazer, aqueles também que não puderem, tu sabe a necessidade, se for por motivo de porta de emprego, o Senhor possa abrir porta de emprego, se for uma causa na justiça, Senhor, que o Senhor possa, Deus,
trazer a causa ganha, Deus, sobre a vida desses irmãos que precisam tanto, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós estamos com o coração alegre, mesmo poucos aqui, mas podemos sentir a Tua presença nesse lugar. Em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos. Amém. Pode ter sua oferta em nome de Jesus, queridos. Amém. Agora quem está com a palavra, o nosso querido pastor Paulo César. Vamos receber o pastor Paulo César com aplausos, né? Glória a Deus. Esse homem de Deus, visionário. Glória a Deus. Que bom, né, gente? Felizmente, muitas pessoas não têm essa visão, né? Infelizmente. E eu estudo muito sobre questão financeira e eu dou algumas palestras. Teve uma vez que a gente estava ali na Luiz de Lemos ainda, uma igrejinha pequenininha, um aluguel, um teto baixinho. Por isso que alguém fala assim, pastor, esse teto é tão alto, porque eu acho que eu tive um teto muito baixinho, um calor que fazia. E eu recebi um pastor lá na igreja, na nossa igreja, lá de Curitiba, pastor Newton, pastor Newton, especialista em finanças. E ele, uma das primeiras igrejas, eu acho que nós fomos a segunda ou a terceira igreja, que ele veio de Curitiba e falou 3 dias sobre finanças. A nossa igreja, ela era tão pequenininha, tinha uma cozinha, tinha um quartinho, que a gente usava como salinha de criança, mas quando nós convidamos, né? Falei para ele, pastor, não temos como pagar um hotel. E ele ficava em hotel. Ele, não, pastor, hoje não tem como botar ele no quartinho da igreja. O camarada cresceu bastante, para a glória do Senhor. E ele, inclusive, se ofereceu para vir aqui de novo. Eu falei, pastor, vamos esperar mais um pouco. Ele aí ficou lá no quartinho, nós botamos uma cama, não tinha ar-condicionado, botamos um ventilador, e as irmãs da igreja ficaram responsáveis de fazer a comida, né, o almoço dele, o café da manhã. Então recebemos muito bem o profeta, o homem de Deus, e recebemos lá na igreja, e foi o que nós podemos dar para ele. Tá? E aí ele me inspirou muito sobre essa questão de dinheiro. Eu era muito travado. A gente veio de uma igreja tradicional e na hora da oferta não tinha palavra de oferta, não tinha aquele momento. Vamos ouvir as irmãs, ou o jovem, ou as crianças cantando e consentir a oferta, né? Aí tirava a oferta na salva e tinha gente que colocava uma moedinha, outro colocava R$1 ou R$2 e alguém não colocava nada, fazia assim com a mão e não soltava nada. A gente veio dessa tradição. E depois que ele veio na nossa igreja, acho que foi em 2005, alguma coisa assim, a gente estava ali ainda, porque nós viemos para cá em 2010, e ele me inspirou muito. Aí eu escrevi um livro sobre finanças, que até terminou, acabou já, sobre como prosperar obedecendo princípios bíblicos, baseado em muita coisa que ele falou, e eu passei a estudar sobre isso. Resumo da história, irmãos. Eu comecei a pregar em muitas igrejas sobre isso. Mas na época que eu comecei a pregar, eu morava de aluguel. Eu fui comprar nossa casa quando a Thalita, nossa filha, fez 15 anos. Nós vivemos de aluguel. Eu vivi de aluguel desde quando eu casei até a nossa filha completar 15 anos. Então, na verdade, nasceu o Marcos Paulo, depois a Thalita, então, quase 20 anos da nossa vida pagando aluguel. Quase 20 anos. Tá? E a gente morava numa casinha bem pequenininha, só tinha um quarto. E os 3 dormiam na sala. E resumo da história. Eu comecei a pregar, eu comecei a me inspirar, eu ia a muitas igrejas, vender meu livro, pregar, ensinar sobre finanças. As igrejas prosperavam, os pastores prosperavam, os irmãos prosperavam. Deus me usava, estava me usando naquela época sobre vida financeira. Aí teve um dia que eu fui convidado para pregar numa igreja grande. E como que eu fui? De ônibus. Naquela época não tinha nem Uber, né? Fui de ônibus. Aí quando eu estou aproximando, soltei no ponto, estou aproximando da igreja, meus irmãos, mas muito carro em frente à igreja, tudo lindo, tudo novo, tudo zero.
e o pregador de finanças de ônibus. Naquele momento eu recebi um ataque na minha mente. Qual ataque? Você vai falar de dinheiro para essa turma aí, ó. O único pobre aqui é você. Que está todo mundo de carrão, está todo mundo bem. E naquela hora me deu assim um sentimento, sabe? Uma acusação, porque o diabo, ele é o nosso acusador. Ele está para nos acusar. Aí eu respirei fundo, eu falei, em nome de Jesus, eu vou falar o que eu tenho, eu vou dar o que eu tenho. Pronto. Cheguei lá, fui muito bem recebido, recebi a palavra, preguei. Pá, 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 pá. Eu, naquela época, eu citava muito mais versículos de cor do que agora, tá? Tá na Bíblia assim, assim, assim e tal. Pronto. Acabei ali, a pastora, que era a pastora presidente, me abençoou com a oferta, amém, tudo bem. Mas tinha um irmão, um pastor de outra igreja me olhando. E quando terminou, ele chegou, pastor, eu quero convidar o senhor para ir na minha igreja, pregar isso aí que o senhor pregou, sobre esse assunto. Aí eu falei, tudo bem, marcamos o dia. Marcamos o dia, aí ele veio me pegar, me pegou aqui no ponto. Ele falou, não, vou te pegar em casa. Eu falei, não, na Luz de Leme é melhor, porque para ele ir lá na minha casa, irmão, na rua não era asfaltada ainda, era um negócio assim horroroso de chegar. Aí eu dei uma desculpa de que não precisava pegar na minha casa. Pegava na Luz de Leme, estava muito bom. Cheguei lá, a igreja era bem pequenininha também. Essa outra igreja era grande, mas essa que ele me convidou era pequenininha. E eu comecei a pregar, falar da palavra, 2 dias lá. Primeiro dia, segundo dia. Aí no dia que eu falei da oferta, quem pode, quem deseja, quem está incentivado, quem está motivado, quem acredita no poder da semente. Se você tem uma semente, vem aqui na frente. Aí os irmãos trouxeram os envelopes. Mas o pastor trouxe a chave do carro. Ele pegou a chave do carro dele e o documento e veio na minha direção. E simplesmente me deu o carro. Me deu o carro dele. Na época era um tipo 96, eu lembro como fosse hoje. Tipo. Aquele tipo que ninguém queria, né? O tipo, você sabe, né? Mas ele não me deu porque ele não queria. Aquilo ali era um carro que ele ia vender para comprar o terreno da igreja, porque ele estava num lugar bem pequenininho. Querido, eu fui para casa com o carro. Inclusive, dei carona para ele, para a casa dele. Eu só peço uma carona. Aí levei ele a esposa. E ele pegou de surpresa. Não sei se ele falou com a esposa na hora. Eu sei que ela também ficou surpresa com aquele ato dele. Fui para casa. Até viajei bastante com aquele carro. Cheguei em Espírito Santo com ele. Irmão, resumo da história. Tive o carro. Morando no mesmo lugar que a gente estava morando. De repente, um tempo depois, alguém falou assim, faltava água, muita água lá em casa, e eu ia no vizinho buscar água, aonde é a minha casa hoje. Onde é a minha casa hoje? Eu saía do morro, ia pegar água, porque lá em casa faltava água. Quando eu fui falar, meu vizinho, arruma um pouco d'água aí e tal. Não, tudo bem, pastor. Pastor, o senhor não sabe quem quer comprar essa casa aqui, não? Eu falei, sei. Quem? Eu. Eu quero comprar essa casa. Aí ele falou, mas tudo bem, eu quero tanto. E só tem, eu falei, olha só, eu vou te fazer uma proposta agora. Eu vou te dar a minha casa, eu vou te dar o meu carro. E na época, 20 prestações de R$500. R$10.000. Eu acho que a casa saiu naquela época por 25 mil, na época. Mais ou menos isso. Pelo valor que eu estou calculando. Nós fizemos um negócio, suei para pagar 500 por mês, meu irmão. Não é dinheiro? R$500 por mês. 2000 e não sei o quê. Que tempo era? 2006, mais ou menos isso aí. 2007. Mais ou menos isso aí. Para pagar 500.
20 parcelas de 500. 10 mil. Mais a minha casa, mais o carro. Eu pensei que o camarada ia ali falar, não quero saber disso não. Ele falou, está fechado, na hora. Pronto. Quando fechou, fomos no cartório, resolvemos tudo, documento, tal. Resumo da história. Dei o carro que eu tinha ganho. Dei uma casinha que a gente tinha comprado, que na verdade ali era o início, o pontapé de uma realização. Hoje, graças a Deus, nós estamos na nossa casa própria, já há alguns anos, né? Não sei mais quantos anos tem. Irmãos, isso tudo por causa de uma semente, de acreditar no poder sobrenatural de Deus para abençoar a nossa vida. Entendeu? Hoje a casa vale bem mais do que eu comprei antes, claro. A rua não era asfaltada, hoje é. Né? Tem água da rua, tem poço artesiano. Não é uma casa onde diz assim, poxa, que para. Mas é nosso lar, nossa casa. Não é? Que Deus nos deu, que foi conquistado por causa de uma atitude de fé. Isso tudo, aí depois, anos passaram, a gente já na nossa casa, eu ofertei uma oferta pela igreja. Eu saí do aluguel, mas a igreja continuou no aluguel. E quando eu fui em Porto Seguro, na Bahia, eu conheci o dono desse terreno, pastor Valdério. E hoje, para a glória do Senhor, nós compramos esse terreno, que na época custou 33 mil reais. Agora, se você for calcular quanto vale, olha aí quanto vale. Mais ou menos 500 mil reais. Esse patrimônio aqui, que vale. No mínimo, tá, gente? E já me ofereceram algumas coisas. Só que a gente acredita que foi Deus que nos deu. Então, se você acreditar no poder da semeadura, do projeto da águia, Deus pode fazer muito mais. O Alex, eu estou pegando a carona aqui no testemunho do Alex, tá? Ele leu no versículo 6, mas se você leu o versículo 7, se você leu o versículo 8, se você leu o versículo 10, meu irmão, é coisa tremenda. O versículo 7, versículo 8, versículo 9, a Bruna está lutando ali para botar o slide ali, que não pega de jeito nenhum. Travou. Se você meditar em Coríntios, né, 2 Coríntios 9, do 7 em diante, eu queria que você até me acompanhasse nessa leitura, porque a pregação que nós vamos fazer, ela vai ser mais rápida, sobre a questão do fruto do Espírito. Mas olha só que coisa interessante em 1 Coríntios, capítulo 9, 2 Coríntios, perdão, 9, 7. Diz a Bíblia desta maneira. Olha aqui. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Por isso que eu não acredito que o dízimo seja algo obrigatório. Tem que ser algo do coração. Segundo você propôs no coração a oferta. Tá? Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Agora, olha o que está escrito no 8. Deus pode, na tua Bíblia está dizendo, Deus é poderoso. Né? Deus é poderoso. Para fazer o quê? Abundar toda a graça. A fim de que, tendo sempre em tudo amplie suficiência e vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres,
a sua justiça permanece para sempre. Olha que coisa interessante. Versículo 10. E Deus, que dá a semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, o fruto da vossa sementeira. Aí, versículo 11. Assim vocês serão o quê? Assim vocês serão enriquecidos. Ó, depois nós vamos ter que diminuir essas letras para estar comendo ali a letra. 11. 2 Coríntios 9, agora é o 11. Enriquecendo-vos em tudo para toda necessidade, o qual faz por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Então você vê bem que a nossa vida, Deus vai suprir toda a nossa necessidade. Toda a nossa necessidade. E eu ficava assim muito envergonhado quando a gente estava ali naquela igreja, que eu tinha uma Kombi velha, uma Kombi. Eu tinha um Fusca, depois tive uma Kombi. Aí só esses carros assim, né? Mas teve uma que eu fiquei sem carro. A gente tinha que ir para a igreja a pé, todo mundo. E a única coisa que ficava estacionada na porta da igreja era a bicicleta de alguém que ia. Mas não tinha carro, ninguém tinha carro na igreja. Entendeu? Então Deus, querido, Ele vai aumentando a nossa sementeira. Ele vai nos dando condição, tá? Vai nos dando possibilidade. Então eu queria falar para você isso aqui, ó. Agora, olha o 12, para a gente terminar aqui, essa meditação. Porque o serviço dessa assistência ali está diferente. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Quer dizer, então, quando você semeia, você supre a necessidade dos santos e aumenta a tua sementeira. Agora, olha que coisa interessante que eu quero falar para você. Eu estava vendo eu assisto muitos palestrantes profissionais na área de economia, de finanças. E eu tenho muitos palestrantes que eu assisto. Tiago Brunet, não sei se você conhece, o Paulo Vieira e tantos outros que são muito bons nisso. Eu sigo o cara que é o Tiago, esqueci o nome dele agora, que é o primo rico, não sei se você já viu, Tiago Nigro, né? E tem ainda o outro, o primo pobre. Você sabia? Ó, oi? Eduardo. Meu irmão, eles são muito fera, muito bons. Muito bons. E, por exemplo, o maior de todos é o Tiago Nigro. Está com 7 milhões de seguidores nas redes sociais. O outro tem 4 milhões, quase 5 milhões de seguidores. E sem falar de outros que são especialistas. E uma das coisas que eu aprendi é o seguinte: por mais profissional que você seja, por mais inteligente que você seja, você precisa de comunicação. Você precisa de comunicação. Você precisa se comunicar através de alguma maneira, de vídeos. Porque os médicos mais ricos que existem,
os professores mais ricos que existem, os psicólogos mais ricos que existem, os psicanalistas mais ricos que existem, eles são palestrantes. Porque se eles ficarem só nessa de ser médico ou advogado e ficar só nisso, não vai... Contador mais rico que existe são os palestrantes. Corretor de imóveis mais rico que existe são os palestrantes. Então, o que eu quero dizer para você? Mostre a tua cara enquanto você está novo. Tá bom? Eu já estou com 60 e acredito que Deus pode virar o jogo da minha vida e fazer a gente prosperar de uma maneira poderosa. Eu acredito nisso. Não paro de crer. Até Jesus voltar, eu vou ficar tentando até o final. E eu quero que você faça também. Comece acreditando na sua semeadura. Comece acreditando. No que você é bom, se especialize nisso e vai para frente, vai embora. Em nome de Jesus. Amém, querido? Queria dar essa palavra para você. Deus abençoe sua vida. Gente, última palavra sobre a questão do fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Temperança. Está escrito lá? Olha lá. Bondade, fidelidade, agora 23. No finalzinho do 23, olha lá. Mansidão, domínio próprio, que é, na verdade, temperança. Domínio próprio, temperança. Mas eu quero usar a palavra domínio próprio. Porque quando a gente usa temperança, a pessoa fica confusa, né? O que é ser uma pessoa temperante? O que é uma pessoa que tem domínio próprio? É aquela pessoa que domina os seus impulsos, domina as suas vontades, domina, né, aquilo que ele queria falar, aquilo que ele queria fazer, aquilo que ele queria agir. Então, na verdade, a pessoa precisa entender isso, que domínio próprio. Pastor, o senhor tem domínio próprio? Não sei, às vezes. Às vezes eu consigo controlar. Na maioria das vezes. Mas tem coisa que a gente não consegue. Essa que é a grande verdade. Mas a gente tem que caminhar nisso. Mas eu queria conversar com você, já que é a última, sobre esse tema, começando no versículo 16. As obras da carne e o fruto do Espírito. Nós vamos tentar, em 10 ou 15 minutos, transmitir para você a diferença, por exemplo, do que está escrito no versículo 16. Digo, porém, o seguinte: ande no Espírito. Em outra versão, vivam em Espírito. Ou em outra versão, vivam em Espírito. Então, eu vou falar 3 versões. Aquela ali é: digo, porém, andai no Espírito. Mas tem uma versão que diz: andai em Espírito. E tem outra versão que diz: vivam em Espírito. E eu já provei várias vezes para muita gente que esse Espírito de Gálatas 5 não é o Espírito Santo. Em alguns versículos pode ser, mas na sua maioria é o próprio Espírito nosso. O nosso Espírito é que guerreia, luta contra a carne. Eu vou te mostrar isso aqui agora. Não é o Espírito Santo que guerreia contra a nossa carne. E nem nossa carne guerreia contra o Espírito Santo. Isso aqui é muito sério, irmão, da gente entender. Porém, digo o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então, quando eu estou vivendo no Espírito, a minha vida espiritual
ela é voltada para as coisas de Deus. Eu me envolvo com as coisas de Deus. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu canto, eu glorifico a Deus. Eu estou vivendo em espírito, significa que as coisas da carne, elas vão ficar sufocadas. Porque aquilo que eu mais alimento é o que vai ter mais força. Se eu alimento e dou comidinha para a minha carne vai ficar forte. Mas se eu deixo ela com fome, ela vai ficar fraca. E aí eu alimento o meu espírito, aí eu vou ficar forte. A pergunta é, qual dessas duas naturezas você está alimentando? Qual dessas duas naturezas eu estou alimentando? A minha vida carnal ou a minha vida espiritual? Essa aqui é a grande questão. Por exemplo, o versículo 17 diz: porque a carne luta ou guerreia contra o espírito e o espírito luta contra a carne. A minha pergunta que eu quero fazer, você que é muito inteligente, o Espírito Santo, se lutar contra a carne, quem ganha? O Espírito Santo já ganhou. Amém ou não? O Espírito Santo já ganhou. Ah, o Espírito Santo luta contra a carne. Meu irmão, se o Espírito Santo entrar nessa guerra, quem ganha é o Espírito Santo. Por isso que ele está falando do nosso próprio espírito, porque é uma guerra travada. Aí eu não posso dizer que o nosso espírito sempre ganha, porque às vezes o nosso espírito perde. Porque às vezes nós cedemos às tentações. Porque às vezes nós nos deixamos levar pela carne. E aí você vai começando a ler bem devagarinho para entender. Porque qual a intenção da carne? Para que não façam o que vocês querem. Porque, na verdade, o que eu quero no meu espírito? O que eu quero? O meu eu espiritual quer o quê? Ficar na presença de Deus. O meu eu espiritual quer servir melhor ao Senhor. Mas o meu eu carnal quer o quê? Bagunça. Por isso que Paulo diz assim, quando eu quero fazer o bem, já leu isso? Eu não consigo porque o mal está em mim. A natureza que eu carrego, ela me domina. Maldito o homem que eu sou, quem me libertará do corpo desta lei? Então ele reclama porque muitas vezes ele perde. E ele falou outra vez, por muitas não, ele falou, por 3 vezes eu orei a Deus para que ele retirasse esse espinho na minha carne. Mas ele me disse, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Entendeu? Então, nós precisamos entender o seguinte, o espinho da nossa carne é essa natureza que nós carregamos, a natureza carnal. Por isso nós temos que lutar contra ela todos os dias. Versículo 18. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Desde o momento que eu sou guiado pelo Espírito. Aí nessa questão aqui, nesse versículo, eu até posso admitir que se trata do Espírito Santo, que eu sou guiado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que me ajuda a fortalecer o meu espírito. Versículo 19 diz, ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Estou lendo a minha versão aqui. Idolatria e feitiçaria. Eu queria só falar aqui um pouquinho sobre essa questão da idolatria. Idolatria e feitiçaria. Idolatria e feitiçaria. Está lá.
Idolatria e feitiçaria. Você já viu? Está escrito que são obras da carne. Então, feitiçaria não tem nada a ver com o espírito do mal? Não. A feitiçaria tem a ver com a carne. Está escrito. A feitiçaria não foi o Satanás que inventou a feitiçaria. Quem inventou a feitiçaria foi o homem. É a obra da carne. Simplesmente. Mas aonde o diabo entra nisso? No desejo do homem. Existe a feitiçaria? Existe. Mas quem criou e quem buscou a feitiçaria? O homem. Porque se você fizer as coisas e tudo for culpa do diabo, a gente não vai ter conta para prestar de nada. Porque você pode ter uma desculpa assim: Senhor, eu fiz porque o diabo fez isso e aquilo outro, me tentou, aí eu fiz. O diabo tentou Eva, tentou Adão, mas quem foi punido foi eles. E vai ser assim no final dos tempos. Porque não adianta você tentar criar uma situação para dizer que foi o diabo. Versículo 19. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade. Toda vez que você não consegue ter amizade com ninguém, ter relacionamento com ninguém, e for uma pessoa que só tem inimizade, isso é obra da carne. Outra obra da carne, rinchas, aquela peleja com as pessoas. Outra obra da carne, ciúmes. Rinchas, ciúmes. O ciúme não é uma obra do maligno. O ciúme é uma obra da carne. Entendeu? Estou falando. Agora, onde o diabo entra nisso? Na brecha. Porque a brecha quem dá são as pessoas. Então, na verdade, o ciúme. Depois do ciúme vem iras, viver irado o tempo todo. Outra coisa que é obra da carne são as discórdias, não concordar com nada, está sempre querendo arrumar confusão. Outra obra da carne são as divisões. E depois as facções, invejas, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a esta. Declaro a vocês, como antes já vos adverti, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Significa que as obras da carne nos faz perder o reino de Deus. Porque quando uma pessoa é voltada para a carne, ele está fora automaticamente dos planos do Senhor. Aí vem a questão do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Agora, eu vou perguntar para você para a gente terminar. Qual dessas é mais fácil a pessoa se inclinar? Para as obras da carne ou para o fruto do Espírito? Qual é mais fácil? As obras da carne. As obras da carne você não precisa fazer força para aprender. Você já faz naturalmente. É igual uma criança. Criança, você não precisa ensinar a beliscar, que vai beliscar. Você não precisa ensinar a mentir, porque vai mentir. É a natureza. Gênesis capítulo 8, 21. É a natureza da pessoa. O que ela tem que aprender? A ser ruim ou ser boa? Tem que aprender a ser boa, porque ruim ela já é. Amém ou não? Tem que aprender a ser boa, porque ruim já é. Já nasceu desse jeito. Natureza ruim. Por isso o evangelho tem que ser pregado e ensinado. Entendeu, gente?
E a Bíblia fala que contra essas coisas não há lei. E os que são guiados, no versículo 24, e os que são guiados, os que são de Cristo Jesus, crucificaram o quê? A carne, com as suas paixões e concupiscências ou desejos. Se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito, não vos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. E Paulo termina dizendo o seguinte, olha só, o nosso relacionamento com Deus está muito atrelado ao relacionamento que eu tenho um com o outro. Se você fala assim, não, eu adoro o Senhor, eu amo a Deus, mas fulano de tal eu detesto. João fala, se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você até agora está em trevas e não conhece a Deus. Está escrito lá em João, 1 de João. Então, eu amo a Deus, Deus é em primeiro lugar, mas o fulano de tal eu odeio. Pronto, está em trevas. Você não conhece Deus. Porque quem ama a Deus, ama o seu irmão. Então, é preciso ter um respeito, mesmo que você não concorde com ele, mesmo que você não goste do estilo e do que ele faz, independente de qualquer coisa. O amor está acima de tudo. Amém? Por isso que ele diz o seguinte, no final do versículo, provocando uns aos outros, provocando uns aos outros, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então, irmão, eu quero te falar uma coisa, ninguém vai roubar o teu espaço. E você não vai roubar o espaço de ninguém. Cada um vai ter o que é seu, pronto. Aquilo que semear, você vai colher e pronto, acabou. Ninguém vai tomar espaço de ninguém. O meu pastor que me batizou, pastor Oswaldo, dizia o seguinte, Paulo, o que é teu, fica tranquilo. E eu guardei essa palavra no meu coração, o que é meu é meu. Ninguém vai tomar. Amém ou não? Eu não preciso ter inveja de ninguém. E a gente não precisa fazer comparações com ninguém. Até em relação à igreja, né, tamanho de igreja, número de membros, tá? Tem hora que a gente tem assim aquela vontade de fazer aquela comparação, né? E Deus sempre fala, Paulo, o que é teu. Deixa os outros para lá, tá? Então, gente, essa palavra finalizada aqui para você entender que, na verdade, precisamos seguir mais o Senhor, fazer mais a vontade do Senhor, viver mais no Espírito para a glória de Deus. Amém ou não? Deus abençoe você, Deus abençoe tua vida. Gente, deixa eu dar uma informação. Quinta-feira, as pessoas estão vindo mais culto quinta-feira. E vamos ter mais visitante quinta-feira aqui, tá? Vai ser mais provável a gente ter visitante dia de semana do que domingo. Então, a gente pedir que você venha. Até tinha bastante gente quinta-feira aqui, né? Para a glória de Deus. Então, mas domingo, eu vou falar aqui para todo mundo saber. Eu não vou estar aqui, mas eu quero, dia 30. A pastora vai estar, o pastor Josemar, os pastores, os líderes, todo mundo. Então, eu quero que seja igual, normal, o culto seja normal. Tá? A gente não está naquele tempo de falar, já que o pastor não vai, não vou. Não existe isso. Então, eu queria que você mantivesse aqui, né, a sua presença, tá bom? Para a glória de Deus. Eu estou avisando aqui para a gente já não ter, e eu já falei com o pastor José Márcio que ele vai fazer essa rota, né? No meu lugar, que eu faço todo domingo e toda quinta, tá? E vai nos ajudar nisso aí. E aí eu vou estar pregando o aniversário de uma igreja
que o pastor me considera muito, me respeita muito, falou, pastor, pelo amor de Deus, vem pregar aqui no 4º ano da nossa igreja. Então eu vou estar lá, tá bom? Aí eu espero que vocês façam aí a obra do Senhor. Tá bom, gente? Deus abençoe. Eu vou ficar em pé, vamos orar. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Que maravilha. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Amém? Pai Celestial, glorificamos o Teu nome, Senhor, por esse momento que passamos aqui. Obrigado. Leva-nos em paz, nos dê uma noite aí, uma madrugada abençoada, início de semana cheio da Tua graça, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Receba a bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus, querido. Deus abençoe vocês. Amém.